O caminhão de comida da garota pobre ignorou o CEO milionário na fila até que ele sussurrou: "Ainda se lembra de mim?" Era pouco depois das 7 da manhã, no bairro histórico de Alfama, em Lisboa. As ruas estavam vivas com o zumbido dos primeiros viajantes, o chiado dos travões dos elétricos e o barulho dos lojistas a abrirem as suas portas. O ar fresco de outono enchia-se com o cheiro de café torrado e chouriço a estalar, atraindo uma fila de clientes habituais para um pequeno caminhão de comida aninhado na esquina da Rua de São Miguel com a Rua dos Remédios. Pintado em amarelos e laranjas quentes, o Manhãs Douradas destacava-se como um nascer do sol sobre rodas, o seu menu escrito à mão já manchado por um início de dia movimentado. João Castro estava na fila, o seu casaco azul marinho de corte impecável desabotoado, a gravata de seda solta no colarinho. Uma das mãos segurava o telemóvel, cheio de e-mails não lidos e de tensão. A outra passava pelo cabelo, enquanto ele suspirava, os olhos distantes. O peso de uma noite de insônia e de um confronto na sala de reuniões pesava sobre ele. Para alguém cujo nome ecoava nas manchetes e nos relatórios de lucros, este canto do caminhão de comida era estranhamente realista, genuíno, sem filtros, anônimo. Assim que ele se adiantou, pronto para falar, uma voz clara soou do caminhão. "Bom dia, pessoal. Desculpem, mas só temos o último pastel de nata salgado. Só resta um", disse uma mulher lá de dentro. João abriu a boca. "Então, eu vou querer." "Na verdade," ela o interrompeu gentilmente, surgindo à vista, limpando as mãos num avental desbotado de girassol. "Acho que o Sr. Costa aqui estava à sua frente." Ela sorriu. Não de forma doce, nem desdenhosa, apenas segura. João virou-se, piscando os olhos. Atrás dele estava um senhor idoso com uma bengala gasta e um distintivo da Marinha Portuguesa no boné. O homem fez um pequeno aceno, ele próprio um pouco surpreendido. Dona Sofia, a loira que geria o caminhão, inclinou-se para a frente, a voz mais suave agora. "O de sempre, senhor." Os olhos do velho brilharam. "Lembras-te?" "Claro que me lembro. Presunto, sem queijo, extra fiambre, a sair já." Enquanto ela se virava para preparar o pastel, João permaneceu onde estava. Não estava ofendido, apenas apanhado de surpresa. Não se lembrava da última vez que alguém tinha olhado para lá da sua posição na fila, ou da sua posição no mundo. Olhou para o relógio, depois de volta para o caminhão. Ninguém mais parecia surpreendido. A fila seguia, como sempre. "Bem," ele disse, a voz baixa, mas divertida. "Isso é justo." Sem se virar, Dona Sofia respondeu de forma direta. "Eu gerencio este lugar como a minha avó gerenciava a cozinha dela. Primeiro a chegar, primeiro a ser servido. Não importa se é um milionário ou um padeiro." Ela disse isso casualmente, sem qualquer sarcasmo. Ela não tinha ideia de quem ele era, ou talvez tivesse, e não se importasse. João riu suavemente, genuinamente. Já fazia muito tempo que ele se sentia tão invisível, e estranhamente sentiu-se bem. "Bem," ele disse, inclinando a cabeça ligeiramente. "Acho que vou ter o que ainda estiver disponível." Dona Sofia virou-se então, encontrando os olhos dele pela primeira vez. Ela era mais jovem do que ele esperava, talvez na casa dos 20 e poucos anos. O cabelo loiro estava preso num coque desarrumado, e os olhos eram de um tom de azul tranquilo que o lembrou de um lago esquecido na infância. "Sortudo por si," ela disse com um levantar divertido da sobrancelha. "Nunca ficamos sem café." Ela entregou-lhe um copo de papel, com vapor a enrolar-se no topo. Sem frescura, sem logotipo, apenas café quente e honesto. Ele pegou,
os dedos deles roçando por uma fração de segundo. As mãos dela eram quentes, reais, sem manicura, sem verniz. Apenas um anel de prata fino e o cheiro a canela. Enquanto ele se afastava para deixar o próximo cliente passar, olhou para ela novamente. As costas dela já estavam viradas, reabastecendo a chapa. Por um momento, o mundo abrandou à sua volta. Então, suavemente, quase um sussurro, ele disse: "Ainda se lembra de mim?" Ela parou, a cabeça virada apenas ligeiramente. Uma ruga formou-se entre as sobrancelhas dela. "Desculpe?" ela perguntou, mas não de forma indelicada. João sorriu fracamente, abanou a cabeça. "Nada, só pensei que me parecia familiar." Dona Sofia deu um meio sorriso, já concentrada no próximo pedido. Ela não tinha ideia de que o homem a quem ela tinha acabado de entregar uma chávena de café, sem adulação, sem bajulação, era João Castro, bilionário, CEO, lenda da Forbes Sub-30. E mais importante, o mesmo rapaz faminto ao lado de quem ela uma vez se sentou num degrau de cimento frio à porta de um abrigo, oferecendo-lhe metade de uma sanduíche e um sorriso que lhe salvou a vida. Ela ainda não se lembrava, mas ele lembrava-se. Manhã seguinte, logo após o amanhecer, o zumbido familiar dos pneus parou na esquina da Rua de São Miguel com a Rua dos Remédios. João Castro sentou-se calmamente no banco de trás do seu elegante sedã preto, olhando pela janela, não para previsões ou aquisições, mas procurando um caminhão de comida amarelo-laranja. "O mesmo lugar, Sr. Castro?" perguntou o seu motorista. João acenou com a cabeça. O mesmo lugar. Quando ele pisou no passeio, uma pequena fila já se tinha formado. Clientes habituais conversavam, as chávenas de café a aquecerem as mãos. E lá estava ela, Dona Sofia, a deitar xarope sobre waffles para uma criança e a mãe dela, à luz do sol, a apanhar as mechas do seu cabelo dourado. Ele calmamente ocupou o seu lugar na fila novamente. Na terceira manhã seguida, Dona Sofia olhou para cima e sorriu. "De novo você", ela disse, já a servir uma chávena de café preto. "Estou a começar a pensar que não vive mesmo numa torre de escritórios." João sorriu. "Gosto do café." Ela entregou-o. "Certo, é por isso que nunca pediu comida uma única vez." "Não sou uma pessoa de pequenos almoços", ele disse com um encolher de ombros. Ela levantou uma sobrancelha. "Nunca pede comida. Está numa dieta de bilionário ou algo assim?" Ele piscou. "Algo parecido." Ela sorriu. "Bem, o café não conta como personalidade." E pela primeira vez em muito tempo, João soltou uma risada real, não ensaiada. Não por negócios, não por aparências. "Touché", ele disse, dando um gole. "Vou tentar desenvolver algum caráter até amanhã." "Bom, servimos sarcasmo de graça, mas vai ter de merecer os muffins." As trocas de brincadeiras tornaram-se um ritual tranquilo. Dona Sofia notou como ele sempre hesitava antes de pedir, os olhos a passarem pelo menu como se ele fosse pedir algo mais, mas nunca o fazia. No entanto, ela lembrava-se das suas preferências. Tostado médio, sem natas, um açúcar, mexido exatamente após o terceiro gole. E João? Ele notava tudo. A forma como ela se abaixava para atar os atacadores de uma menina. Como ela sempre dava um pãozinho ao Sr. Lourenço na cadeira de rodas. A forma como ela cantava suavemente para si mesma enquanto limpava os dispensadores de guardanapos. Ele viu a bondade em cada movimento dela, não anunciada, não encenada. "Você sempre se lembra do que as pessoas gostam", ele disse uma manhã, enquanto ela lhe entregava o café. Dona Sofia olhou para cima. "Isso é parte do trabalho, não é?" "Não", João respondeu. "Nem toda a gente o faz como você."
Havia algo na voz dele, algo desprotegido. Dona Sofia inclinou a cabeça, tentando entender. Mas depois mais clientes vieram, e o momento escapou. Naquela noite, no seu apartamento no Arranha-Céus, João serviu-se de uma bebida e abriu uma pequena caixa de madeira que ele não tocava há anos. Lá dentro estava um guardanapo desbotado e amarrotado, de papel castanho, macio e gasto. A tinta tinha quase desaparecido, mas as palavras ainda estavam lá. Não se esqueça que tem um futuro. A caligrafia era enrolada, como a de uma criança. Ele lembrou-se da rapariga na fila da comida no abrigo, a forma como ela rasgou a sanduíche ao meio e lhe deu, embora ela claramente também não tivesse muito. Você importa, sabia, mesmo que ninguém ainda o veja. Aquele momento tinha-o seguido para todas as salas, todos os negócios, todas as noites, sem dormir. E agora, ele tinha quase a certeza de que tinha sido ela. Do outro lado da cidade, Dona Sofia sentou-se de pernas cruzadas no chão do seu apartamento, a separar uma caixa de metal cheia de recordações. Botões antigos, uma pulseira do acampamento de verão, polaroides desbotadas e, no fundo, um guardanapo amarrotado e frágil. Ela desdobrou-o lentamente. Não se esqueça que tem um futuro. Ela suspirou. Lembrou-se daquele rapaz, o que estava à porta do abrigo, casaco sujo, mãos fechadas em punhos, olhos cheios de silêncio. Ela tinha oferecido a sanduíche dele. Ele não tinha dito uma palavra, mas algo no rosto dele tinha ficado com ela todos estes anos. Poderia ser mesmo ele? Ela sussurrou para o silêncio. É você? Lá fora, a cidade continuava, buzinas a tocar, comboios a gemer ao longe, mas algo tinha começado a agitar-se. Uma memória, um fio. Nenhum deles sabia ainda, mas o passado tinha se aberto silenciosamente, e a história que outrora começou com uma sanduíche partilhada estava a começar de novo. A chuva veio de repente naquela tarde, descendo das colinas de Lisboa, como se estivesse à espera o dia todo para cair. Num momento, o céu estava nublado, e no seguinte, um trovão estalou no alto, e as ruas tornaram-se prateadas com gotas pesadas. Guarda-chuvas floresceram ao longo dos passeios, as pessoas correram para se abrigarem, e a fila no Manhãs Douradas dispersou-se como pássaros assustados. Dona Sofia já estava lá fora, a correr para dobrar as cadeiras e cobrir os recipientes de condimentos. O toldo agitava-se violentamente com o vento, enquanto ela lutava com o fecho de uma das mesas. O rabo de cavalo dela estava encharcado, mechas de cabelo dourado coladas na bochecha, mas ela continuava a trabalhar. Coisa teimosa! Ela resmungou, pontapeando um dos pés da mesa emperrados. Deixe-me ajudar! A voz a assustou. Profunda, calma, familiar. Ela virou-se e lá estava ele. João a segurar um grande guarda-chuva preto sobre ambos, a camisa dele já salpicada de gotas de chuva, o cabelo escuro úmido na testa. Vai ficar encharcado, ela disse. Tarde demais para isso. Ele sorriu, agarrando a outra extremidade da mesa e ajudando-a a dobrá-la. Em segundos, eles tinham tudo empilhado e trancado. Dona Sofia encolheu-se sob a cobertura do caminhão, a tremer um pouco. João seguiu-a, ainda a segurar o guarda-chuva sobre a cabeça dela, embora estivessem tecnicamente abrigados agora. Obrigada, ela disse, a sacudir a água dos braços. A maioria das pessoas teria simplesmente corrido. Ele olhou para ela em silêncio por um momento. Você não é a maioria das pessoas. Houve uma pausa. A chuva batia no telhado de metal acima deles, num ritmo suave e constante. Então ele perguntou, a voz mais gentil do que ela alguma vez a tinha ouvido. Acredita que as pessoas podem mudar por causa de um momento? Dona Sofia virou-se para ele, sobrancelhas levantadas. O que quer dizer? Quero dizer,
Se a sua vida inteira estivesse a ir para um lado, e em apenas alguns minutos, alguém disse ou fez algo que a fez acreditar que não tinha de ser assim, poderia isso ser o suficiente para mudar uma pessoa? Ela não respondeu de imediato. Em vez disso, ela estudou o rosto dele. Não havia o sorriso brincalhão desta vez, nem sarcasmo, apenas um peso silencioso. Se o momento for forte o suficiente, ela disse suavemente. Então, sim, acho que pode. João acenou com a cabeça, os olhos a desviarem-se dela como se estivesse a olhar através do tempo. Eu tinha 10 anos, Serirê. Ditidá, a viver num abrigo perto de Viseu. A minha mãe tinha acabado de nos deixar, sem bilhete, sem adeus. Lembro-me de estar sentado nos degraus de cimento frios, à porta da fila da comida, a tentar não chorar, mas a falhar na mesma. Dona Sofia piscou, a imagem. Ela puxou algo dentro dela. Esta rapariga saiu da fila da comida. Tinha cabelo loiro, sapatilhas sujas, carregava 2 sanduíches nas mãos. Ela parou à minha frente, sentou-se como se fôssemos velhos amigos e deu-me metade. A respiração de Dona Sofia suspirou. Ela não perguntou por que eu estava a chorar. Ela não tentou consertar isso. Ela apenas sentou-se comigo e, antes de ir embora, deu-me um guardanapo com algo rabiscado nele. Ele olhou para ela, algo frágil na sua expressão. Dizia, não se esqueça que tem um futuro. Dona Sofia olhou para ele, imóvel. O som da chuva parecia ficar distante. João olhou para longe, quase envergonhado. Parece estúpido, eu sei, mas eu guardei aquele guardanapo. Foi a primeira vez na minha vida que eu acreditei que alguém podia realmente ver-me, que talvez eu importasse. A voz dela mal estava acima de um sussurro. Ainda o tem? Ele acenou com a cabeça. Sim, está numa caixa. Nunca o mostrei a ninguém até há algumas noites atrás. Dona Sofia abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. A garganta dela estava muito apertada. Ela lembrou-se da sanduíche, do rapaz, das suas mãos a tremer, de como ela tinha rasgado um guardanapo do dispensador e escrito a primeira coisa que lhe veio ao coração. Ela nem sequer sabia o nome dele. Ela apenas se lembrava de como ele parecia solitário e de como aquele tipo de solidão era familiar. Ela começou a falar, mas parou. Os olhos deles encontraram-se. A tempestade lá fora continuava a sua fúria, mas entre eles havia apenas silêncio e o eco de algo há muito enterrado. Ela não o disse, nem ele, mas de alguma forma, os corações de ambos sabiam. Eles já se tinham encontrado antes e, de alguma forma, sem sequer se aperceberem, tinham se encontrado novamente. Dentro do caminhão de comida, o ar estava denso com o cheiro de cebolas caramelizadas, pão torrado e queijo derretido. Lá fora, o frio da noite envolvia Lisboa como uma suave canção de embalar, mas dentro do Manhãs Douradas estava quente e brilhante. A luz dourada das lâmpadas aéreas dava a tudo um brilho suave, quase mágico. João sentou-se no pequeno banco encostado à parede de trás, os cotovelos apoiados no balcão, a ver Dona Sofia trabalhar. Ela movia-se com uma graça praticada, virando fatias de pão na chapa, polvilhando ervas, a cantarolar para si mesma, como se tivesse feito isso a vida toda. Ok, ela disse, colocando 2 sanduíches com estilo. Você está prestes a experimentar a melhor sanduíche de queijo quente da sua vida. João riu. Isso é uma afirmação ousada. Dona Sofia entregou-lhe um dos pratos. Depois sentou-se em frente a ele. Não é apenas queijo quente. É o derretido da mamã. A receita da minha mãe. Extra manteiga. 2 queijos. Ela levantou um dedo sorrindo. Uma camada secreta de compota de tomate picante. Se pedir a receita, terei que o enterrar atrás do caminhão. Ele deu uma dentada e parou, os olhos a arregalarem-se. Eu disse, ela disse presunçosa.
Isso não é apenas bom, ele respondeu lentamente. Isso é reconfortante. A expressão dela suavizou. Sim, era o que ela costumava dizer. A comida deve fazer as pessoas sentirem-se seguras. Por um momento, o único som era o suave estalar da chapa. O mundo lá fora desvaneceu-se. Você sempre janta aqui? Ele perguntou. Dona Sofia acenou com a cabeça. A maioria das noites. Às vezes, o meu irmão junta-se a mim, mas ele odeia multidões, e cheiros e pessoas a respirarem perto dele. João levantou uma sobrancelha. O seu irmão? Lucas, ela disse, bebendo de uma garrafa térmica. De 17, autismo de alto funcionamento. Ele é brilhante, mas o mundo é barulhento demais para ele às vezes. Eu sou uma espécie de espaço seguro para ele. João olhou para ela de forma diferente agora. Não havia autocomiseração na voz dela, apenas um amor feroz e enraizado. Depois que a nossa mãe faleceu, éramos só nós. Eu tinha 22 anos, a tentar descobrir a minha própria vida, e de repente estava a criar uma criança. Vendi o meu carro, pedi emprestado a uma tia distante e comprei este caminhão enferrujado no OLX. Você consertou-o sozinha? Ele perguntou. Praticamente. O Lucas ajudou, e um amigo fez a parte elétrica. Alguns rapazes da garagem do outro lado da rua deixaram-me emprestar ferramentas. Levou 1 ano, mas aqui estamos nós. Ele inclinou-se ligeiramente para a frente. Isso é incrível. Dona Sofia encolheu os ombros. Não foi corajoso nem nada. Eu simplesmente não via outra opção. Ele estudou o rosto dela. Você faz parecer fácil. Não foi, ela disse simplesmente, mas foi honesto. João olhou para a sua sanduíche. Eu invejo isso. Ela levantou uma sobrancelha. Inveja o quê? Ele hesitou, depois disse calmamente. Que o seu mundo é real. A minha vida é toda sobre números, escritórios silenciosos, pessoas que fingem que gostam de si, mas que na verdade querem algo. Tudo é medido em métricas e ROI. Dona Sofia ouviu, sem interromper. E em algum lugar, ao longo do caminho, ele continuou, eu parei de ser uma pessoa. Tornei-me uma marca, uma projeção. Às vezes olho no espelho e penso, quem é aquele tipo? Ela pegou num guardanapo, dobrou-o uma vez e deslizou-o sobre o balcão. Ainda é uma pessoa, ela disse gentilmente, só talvez um pouco perdido. As mãos deles tocaram-se. Nenhum se afastou. Lá fora, a vida continuava. Buzinas, passos, barulho da cidade. Mas dentro daquele caminhão estreito, o tempo parecia abrandar. Eles acabaram de comer em silêncio. Dona Sofia serviu-lhe outra chávena de café. Ele ofereceu-se para lavar a louça. Ela revirou os olhos, mas deixou. E naquela pequena e desordenada cozinha sob as lâmpadas a piscar, João sentiu algo que não sentia há anos. Casa. Não o tipo construído com paredes e entradas fechadas, mas o tipo feito de calor, de pequenos momentos, de alguém que se lembra exatamente de como você gosta da sua sanduíche. A manhã começou como qualquer outra. O sol espreitava sobre os telhados do bairro histórico de Lisboa. A rua estava viva com o seu ritmo habitual, baristas a chamar pedidos, artistas de rua a afinar guitarras, e uma pequena fila a formar-se no Manhãs Douradas. Dona Sofia movia-se pelo caminhão, atando o avental, preparando a chapa, a cantarolar suavemente. E João estava lá, como tinha estado todos os dias nas últimas semanas. O mesmo casaco azul marinho, a mesma hesitação estranha antes de pedir, o mesmo calor nos olhos que ela estava a começar a confiar. Ela entregou-lhe o café sem precisar de perguntar, e ele sorriu, aquele sorriso tranquilo e grato que sempre fazia o estômago dela tremer um pouco, mas a paz não duraria. Começou com um flash de câmara, depois outro. Depois, o som inconfundível de pneus a guinchar quando um SUV preto parou ao lado do passeio.
As portas abriram-se, e de lá saiu um enxame de pessoas com câmaras, microfones e vozes altas. João, Senhor Castro. É verdade que tem vivido uma vida dupla? João Castro, CEO da Inovações Walker, a esconder-se à vista de todos. Por que o disfarce? Dona Sofia congelou. O café escorregou da mão dela e salpicou o chão. A mente dela ficou em branco, o coração a bater de repente como um tambor no peito. Castro? Não João Castro. O nome a atingiu como uma bofetada. O nome que ela tinha lido em centenas de outdoors, nas notícias financeiras, nas manchetes de startups. Inovações. Castro. O império da tecnologia. O CEO bilionário. João adiantou-se rapidamente, as mãos levantadas para a proteger. Parem, ele disse, a voz firme, mas calma. Isto é propriedade privada. Tem que ir embora. Um repórter enfiou um microfone na cara dele. É verdade que tem fingido ser um tipo normal para flertar com uma rapariga de um caminhão de comida? Esse foi o último limite. Os olhos de Dona Sofia arregalaram-se em descrença. O quê? Ela suspirou, a voz a tremer. A multidão virou-se para ela, as câmaras apontadas, os telemóveis levantados. Ela não se encolheu com a atenção. O olhar dela estava fixo apenas nele. Você é, ela engasgou. Você é aquele João Castro. Ele tentou falar, mas ela o interrompeu. Então o tipo que gaguejava no pedido de café, que partilhou queijo quente na minha cozinha, que ouviu histórias sobre o meu irmão, isso era tudo. O quê? Um jogo? João deu um passo à frente desesperadamente. Não, Sofia, eu juro, não foi um jogo. Então o que foi? A voz dela subiu, aguda com traição. O que mais não me disse? O seu apelido, a sua empresa, a sua fortuna. A multidão murmurou, a absorver tudo como entretenimento. Algumas pessoas tinham os telemóveis a filmar. João virou-se furioso. Desliguem isso! Isto não é um evento de imprensa. Mas já era tarde demais. Dona Sofia ficou rígida, os braços cruzados sobre o peito, a mandíbula cerrada para conter a inundação atrás dos olhos. Privado, ela disse amargamente, como os nossos jantares, as nossas histórias, as nossas risadas. O rosto de João contorceu-se de dor. Eu não menti para a manipular. Eu não vim aqui para a enganar. Então por que mentiu? Porque eu não queria que você olhasse para mim como toda a gente olha. Ele gritou. Eu só queria ser visto como eu, não uma carteira, não um CEO, só eu. Dona Sofia engoliu em seco, as mãos a tremerem. Bem, tarde demais para isso. Ela virou-se, voltando para dentro do caminhão de comida. O cheiro de cebolas grelhadas e massa fresca encheu o nariz dela. Mas parecia estranho agora, como se pertencesse à história de outra pessoa. João ficou congelado lá fora, os flashes das câmaras ainda a disparar à sua volta. Mas a única coisa que ele via eram as costas dela, os ombros tensos, a cabeça baixa, o coração dela a afastar-se do dele. Ele estendeu a mão, a voz mal audível agora. Sofia, por favor. Ela não se virou. Não precisava. A porta bateu atrás dela, e o silêncio que se seguiu foi mais alto do que qualquer coisa que as câmaras pudessem capturar. As ruas de Lisboa pareciam mais silenciosas agora. O Manhãs Douradas tinha ido embora, não apenas fechado para o dia, mas com as persianas fechadas. O caminhão de comida outrora colorido que tinha trazido calor e comunidade para a esquina da Rua de São Miguel, com a Rua dos Remédios, agora estava abandonado atrás de uma cerca trancada num pátio de reparação empoeirado. Dona Sofia estava na sua pequena cozinha do apartamento, a olhar para o anúncio de classificados no seu portátil. À venda, caminhão de comida usado. Bom estado. Precisa de amor. Amor, essa parte picou. Lucas entrou,
a esfregar os olhos, ainda de pijama. Ele não falava muito de manhã, mas notou o silêncio que tinha substituído o cheiro habitual de bacon e pão a estalar. Não vamos cozinhar hoje? Ele perguntou suavemente. Dona Sofia piscou. Ela virou-se do ecrã, a garganta a apertar, enquanto ela se ajoelhava em frente ao irmão. Não, querido, ela sussurrou, puxando-o para um abraço. Hoje não. Os braços dele envolveram o pescoço dela. Mas você sempre cozinha às sextas. É o dia do derretido da mamã. Um soluço prendeu-se na garganta dela. Ela agarrou-o mais apertado, enterrando o rosto no ombro dele. Eu sei, ela disse de forma quebrada. Eu sei. Lucas não entendia os detalhes sobre manchetes virais, bilionários, mentiras ou traição. Mas ele entendia quando as mãos de Dona Sofia tremiam enquanto segurava uma espátula. Ele entendia quando os olhos dela já não sorriam. Ele descansou o queixo no ombro dela. Alguém magoou seu coração? Dona Sofia soltou uma respiração estrangulada. Sim, tô. Do outro lado da cidade, João sentou-se no escritório de canto da Inovações Castro. Janelas do chão ao teto inundavam a sala com luz. Ele não sentia. A sua assistente bateu uma vez, suavemente. Senhor Castro, a reunião trimestral do conselho? Cancele. Mas os investidores de Zurique? Eu disse para cancelar. Ela hesitou, depois saiu lentamente. A porta fechou, deixando-o sozinho novamente. Ele olhou para o seu reflexo no vidro. Não parecia ele, não o verdadeiro ele, apenas a máscara cuidadosamente elaborada de um homem que tinha tudo, exceto a única coisa que ele queria. Ele estendeu a mão para a gaveta e tirou uma pequena lata. Amassada, desbotada, algo que ele tinha carregado consigo através de lares de acolhimento, abrigos, dormitórios, escritórios. Dentro, aninhado debaixo de fotos antigas e recibos, estava um pedaço de papel quadrado, amarelado com a idade, desbotado, mas ainda legível. Não se esqueça que tem um futuro. Escrito em tinta azul, um pouco torto, provavelmente feito à pressa. Ele ainda se lembrava do dia em que ela lhe tinha entregue. Um rapaz magricela com terra nas bochechas e uma tempestade no peito. Uma rapariga com uma sanduíche quente, olhos suaves e o tipo de esperança em que ele não acreditava. Você importa, sabia, mesmo que ninguém ainda o veja. Ele não sabia o nome dela na altura, mas a voz dela tinha ficado com ele. E agora ele sabia. Era ela. Sempre foi ela. A rapariga do abrigo, a rapariga da sanduíche, a rapariga com o sorriso que lhe disse que a vida podia ser mais do que dor e fingimento. Sofia. Ele fechou os olhos. Isso, tudo o que ele tinha construído, não significava nada sem ela. As reuniões, o dinheiro, os títulos. Ele tinha construído um futuro como ela lhe tinha dito para fazer. Mas de que servia um futuro se ela não estivesse nele? Lá embaixo, o seu motorista esperava ao lado do Bentley, mas João não estava pronto para se mover. Ainda não. Ele precisava de fazer algo primeiro. Não um gesto, não um grande pedido de desculpas para as câmaras, mas algo real. Algo que dissesse: eu vejo você, eu lembro-me de você, eu preciso de você. E desta vez ele não mentiria. Desta vez ele lutaria pela verdade. Porque só agora ele percebeu que ela não era apenas uma rapariga por quem ele se tinha apaixonado. Ela era a razão pela qual ele alguma vez acreditou no amor. O salão de festas era elegante, com candelabros de cristal em cima, talheres de prata a tilintar suavemente embaixo. A gala anual de honras para pequenas empresas de Lisboa estava a todo o vapor, cheia de fatos impecáveis, vestidos brilhantes e o zumbido tranquilo da conversa corporativa. Dona Sofia
Estava na parte de trás, perto da saída. Ela não tinha planeado vir. A Rosa tinha-lhe implorado para ela sair do apartamento, para parar de deixar a tristeza a fermentar nos ossos como chá muito infundido. Dona Sofia tinha cedido, principalmente para a acalmar. Ela não sabia que o João iria falar quando o nome dele foi anunciado. Por favor, recebam o CEO da Inovações Castro, o Sr. João Castro. A respiração dela parou. O primeiro instinto dela foi ir embora, mas os pés recusaram-se. Ela ficou. João caminhou até o pódio. Ele usava um fato preto, sem gravata, os 2 primeiros botões da camisa desfeitos. Havia olheiras escuras debaixo dos olhos, uma quietude nos movimentos que ela nunca tinha visto antes. Ele tirou uma folha de papel, fez uma pausa, depois dobrou-a ao meio e pousou-a sem a ler. Um murmúrio ondulou pela multidão. Ele olhou para o mar de rostos, mas o olhar dele encontrou apenas um. Dona Sofia. Ela não sorriu, não acenou com a cabeça, mas ela ficou. E então, ele começou. Fui convidado para falar sobre liderança esta noite. João disse, a voz calma, mas com algo mais profundo. Sobre inovação, visão, sucesso. Eu tinha algo preparado, gráficos, pontos de bala, o habitual. Ele olhou para baixo, depois para cima novamente. Mas eu deitei fora, porque nada disso parecia real. A sala ficou silenciosa. João respirou fundo. Ela geria um caminhão de comida. Ele disse simplesmente, eu geria uma corporação. Ela acordava antes do amanhecer, alimentava 100 pessoas com 2 mãos e uma chapa. Eu sentava-me em salas de reuniões a falar sobre escalabilidade e estratégia. Ele fez uma pausa. Mas ela servia cura, eu servia números. E, no entanto, eu fui o que foi alimentado. Suspiros, suaves. Ele não estava a atuar, não estava a vender. Ele estava a confessar. Há uma mulher que conheci não há muito tempo, ele continuou. Ela não se importava com quem eu era, não se importava com o meu título ou a minha conta bancária. Ela importava-se se eu dizia, por favor e obrigado. Se eu dava o meu lugar na fila a alguém mais velho. Se eu me lembrava que as pessoas importam mais do que os lucros. Ele olhou para baixo, a voz mais baixa agora. E eu menti para ela. Não porque eu queria enganá-la, mas porque eu tinha medo que, se ela visse quem eu realmente era, ela parasse de olhar para mim da mesma forma que olhava quando pensava que eu era um Zé Ninguém. Um longo silêncio. Então, ele olhou para cima novamente, diretamente para o fundo da sala. Esta noite eu quero dizer algo sem o fato, sem o título, apenas como um homem que se apaixonou por alguém honesto e gentil, e infinitamente mais corajoso do que ele alguma vez foi. A sala prendeu a respiração. Eu não mereço o perdão dela, mas vou passar o resto da minha vida a ganhá-lo. Sem aplausos, ainda não. Ele desceu do pódio lentamente, sem uma vênia, sem um sorriso, e começou a caminhar pela multidão. As pessoas viraram-se nas cadeiras. Sussurros seguiram-se, mas Dona Sofia não se moveu. Ela ficou parada, as mãos cerradas à sua frente, os olhos a brilharem. E pela primeira vez, desde que tudo se desfez, o coração dela abriu-se o suficiente para deixar a verdade entrar. O sol estendeu os seus dedos dourados pelas ruas tranquilas do centro de Lisboa. O ar da manhã era fresco, calmo, cheio de uma promessa em que Dona Sofia já não acreditava. Ela destrancou a porta lateral do Manhãs Douradas, o velho caminhão que ela tinha tirado do armazém, não para vender, nem para cozinhar, mas simplesmente para se lembrar do que ele significava, de quem ela costumava ser. Mas esta manhã, ele já lá estava. João estava a poucos metros de distância, sem fato, sem motorista, sem telemóvel, apenas jeans, um casaco azul marinho gasto
e olhos cansados que não tinham dormido. Ele parecia um homem que tinha esperado a noite toda. Dona Sofia congelou. Eu não queria bater, ele disse suavemente. Não queria forçar nada a abrir. Você é persistente, ela respondeu. Ele sorriu fracamente. Você também. Um silêncio prolongou-se, já não afiado, apenas pesado com coisas não ditas. Então ele deu um passo à frente, tirou uma pasta da sua pasta e segurou-a. Ela hesitou, mas pegou. Lá dentro, uma proposta de negócio formal. Planos de expansão para o Manhãs Douradas. 5 localizações em Portugal, preservando as receitas dela, o nome dela, a história dela. No fundo, uma linha destacava-se. Propriedade majoritária, 51%. Sofia Castro. Ela olhou para cima. Você está a dar-me o controle? Sim. Por que você desistiria disso? João aproximou-se. Porque você me ensinou que o amor não é sobre possuir, é sobre oferecer. Então ele ajoelhou-se, não com um anel, mas com uma colher. Uma colher de metal, gravada com o nome da avó dela. Sofia Castro, ele disse, a voz a tremer. Será a minha parceira, nos negócios, na vida, em tudo. As lágrimas surgiram. A risada dela rompeu-as como a luz. Só se prometer nunca mais fingir. Nunca, ele sussurrou. Ela puxou-o para os braços dela e segurou-o como se fosse casa. 6 meses depois, as portas da pequena capela abriram-se, inundando a sala com a luz dourada da manhã e o cheiro a café e pão quente do novo restaurante, Manhãs Douradas ao lado. João estava no altar, nervoso, a gravata torta. José, o seu antigo motorista, agora padrinho, inclinou-se. Ela não está a fugir, chefe. Eu sei, João sussurrou. Ainda parece um sonho. Então ela apareceu. Dona Sofia caminhou pelo corredor sozinha, sem buquê, apenas a colher gravada amarrada com uma fita. O vestido dela de um suave marfim, o cabelo dourado, solto, a brilhar à luz do sol. Lucas sentou-se na primeira fila, a bater palmas num fato grande. Rostos familiares do caminhão de comida alinhavam os bancos. O Sr. Lourenço, a Rosa, o Miguel, o trabalhador da construção, sentados ao lado de membros do conselho e executivos. Uma família não por sangue, mas por comida, perdão e segundas oportunidades. Você está perfeita, João sussurrou. Você até que se arranja bem, bilionário, ela respondeu. O celebrante sorriu. Você, João Castro, aceita Sofia Castro para ser sua esposa, sua parceira igualitária, sua provadora de meia-noite? Aceito. Todas as manhãs, todas as noites, para sempre. E você, Sofia Castro, aceita João Castro para ser seu marido, seu cofazedor de família, seu CFO de coração mole? Aceito. Ela riu através das lágrimas, mesmo que ele ainda não saiba cozinhar um ovo. O beijo foi imperfeito, alegre, real. Na recepção ao lado, as paredes estavam forradas com guardanapos emoldurados, agradecimentos escritos à mão e um quadrado de papel no centro. Não se esqueça que tem um futuro. Acima disso, o novo letreiro brilhava. Manhãs Douradas, uma história de amor em cada prato. Porque algumas histórias de amor não começam com faíscas. Elas começam com sanduíches, com pequenas gentilezas, com a coragem de voltar quando dói. E agora, eles tinham finalmente voltado para casa. Obrigado por se juntarem a nós nesta jornada emocionante de amor, segundas oportunidades e conexões inesperadas. Se a história de Sofia e João tocou o seu coração, o fez sorrir ou acreditar no amor novamente, então fizemos o nosso trabalho. No Histórias que Tocam a Alma, partilhamos contos que curam e inspiram. Clique no botão de gostei
Inscreva-se e ative o sino para nunca perder um momento que importa. Diga-nos a sua parte favorita nos comentários. Adoraríamos ouvir de você. Até a próxima. Continue a acreditar em histórias que tocam a alma. Este é o Histórias que Tocam a Alma.